Capítulo 20, Coluna vertebral. Número 9A, problema na coluna vertebral. Mulher nascida em 21 de junho de 1899, às 5h30 AM. Este horóscopo é o caso de uma jovem filha de pais ricos, conforme indica o Sol, que é o regente da segunda casa em trígono com Júpiter. Primeiramente, nós consideraremos a sua capacidade mental, já que essa é a primeira coisa a se considerar quando se vai lidar com alguém. O Sol está na 12ª casa, mostrando que, em certo sentido, o espírito se encontra aprisionado. O Sol em conjunção com a cauda do dragão, que exerce influência saturnina e tende a adicionar obstruções. Essas condições roubam a alegria da vida e enchem a alma de melancolia e medo, maus pressentimentos e pensamentos que acontecerá algum mal iminente. Marte, em quadratura com a Lua, regente da vida desse horóscopo, indica revolta contra essa condição. A quadratura de Marte com Vênus, contudo, reforça as tendências que roubam o prazer da vida. O trígono do Sol com Júpiter e os sextis de Marte com Sol, Mercúrio e Júpiter constituem influências atenuantes que emprestam alguma luz e vida à existência desta pobre alma. Os confortos proporcionados pelo dinheiro dos pais, como indicado por esses aspectos, ajudam a tornar sua vida mais tolerável. Com relação à saúde revelada nesse mapa, em primeiro lugar se pode notar Câncer, um signo fraco no ascendente. 4 astros se posicionam na 12ª casa, o que, nesse caso, denotam confinamento a uma cama para doentes. Saturno, na 6ª casa, que diz respeito à saúde, é um indício suficiente de que essa será uma vida de sofrimento. Saturno, o principal indicador desse quadro, mostra que as doenças serão profundas e crônicas. A Lua, que é o especial indicador de saúde no horóscopo de uma mulher, está a menos de 6 graus da cúspide da 6ª casa, acrescentando assim seu testemunho na mesma direção. Marte, em quadratura com a Lua próxima à 6ª casa, torna a nativa sujeita a cirurgias. O Sol, em conjunção com a saturnina cauda do dragão, na 12ª casa, faz dessas cirurgias algo extremamente perigoso, pois deixa a nativa sem vitalidade suficiente para suportar essas cirurgias e se recuperar. Além do mais, em 1914, o Sol progredido havia alcançado a órbita de influência de um paralelo com Saturno radical. Portanto, nessa época, ela teve menos vitalidade que nos anos anteriores. Quando, em outubro de 1913, a Lua entrava em oposição a Saturno na 6ª casa, já se podia admitir que naquela época a situação se tornara crítica. Marte governa os músculos e o segmento motor da medula espinhal.
ele forma quadratura com a Lua, que governa os nervos simpáticos, e outra quadratura com Urano, que causa movimentos espasmódicos. Fica evidente, pois, que os nervos foram afetados e que a jovem não tem firmeza no controle de seus membros. Netuno governa o canal vertebral e aqui ele forma uma oposição com Saturno, o planeta da obstrução. Essa configuração ocorre no signo de Gêmeos e Sagitário, da 6ª casa à 12ª casa. É claro, portanto, que há um problema de obstrução no canal espinhal, denotada por Saturno. A obstrução será localizada na região indicada pela conjunção entre Netuno, o Sol e a cauda do dragão a 24 graus e 29 minutos de Gêmeos, ou seja, na região dorsal. Os médicos não foram capazes de diagnosticar esse caso, o qual, triste é dizê-lo, não pode ser curado por nenhum recurso físico. Existe apenas um método, a saber, a dilatação do canal vertebral por meio de repetidas massagens internas feitas por dedos materializados dos auxiliares invisíveis. Como a jovem não nos solicitou ajuda de cura, lamentamos dizer que não podemos cuidar do seu caso. Mas, se cuidássemos, aconselharíamos um curador ou uma curadora com Escorpião no ascendente e com Saturno, nem em Câncer e nem em Sagitário, o qual atuaria sob a direção dos irmãos maiores, que então fariam o trabalho. Número 9b. Problema na coluna vertebral. Homem nascido em 1º de fevereiro de 1918, às 12 horas 30 minutos AM. Temos aqui o horóscopo de um menino com signos fixos em todos os 4 ângulos e com o signo marciano de Escorpião no ascendente. A primeira coisa em que pensamos quando examinamos um horóscopo para a diagnose de doença é verificar se o paciente possui suficiente força de vontade para dar a necessária cooperação ao curador ou à curadora. Pois, se ele tem persistência para lutar pela sua vida, se ele quer seguir as prescrições que lhe forem ministradas, então essa colaboração se torna a tarefa menos difícil. O trabalho, porém, é duplamente árduo quando se trata de um paciente com Saturno elevado na 10ª casa e em conjunção com o meio do céu, em quadratura com o ascendente e com o signo teimoso de Escorpião nesse ascendente. Uma cura realizada contra a teimosia da vontade de tal paciente pode ser verdadeiramente classificada de milagrosa. Como de regra, ao diagnosticar pelo horóscopo, levamos em consideração o astro adverso mais forte. Aqui encontramos o obstrutor e restritivo Saturno em conjunção com o meio do céu, também em conjunção e paralelo com Netuno e em oposição ao Sol vitalizante. Saturno está no signo do Sol, Leão, e o Sol está no signo de Saturno, Aquário. Quando os astros se acham em recepção mútua, isto é, em signos trocados, conforme estão Saturno e o Sol nesse horóscopo,
e especialmente quando se encontram em ângulos e em signos fixos, podemos contar com a mais teimosa e enraizada causa da enfermidade. No livro A Mensagem das Estrelas, nós dissemos que Leão rege a medula espinhal e que Netuno rege o canal vertebral. Nesse horóscopo, nós vemos os 10 graus de Leão ocupando a cúspide da 10ª casa e o vitalizante Sol em oposição a Netuno, a Saturno e ao meio do céu. Pode-se ter aflição mais acentuada que essa, especialmente por Leão reger a medula espinhal e Netuno o canal vertebral, o último dos quais contém o fogo espinhal, a vida do pai. Quando esse fogo espinhal se encontra obstruído por Saturno e Sol, pode-se concluir que tal aflição resulta de graves erros cometidos em vidas anteriores. O desperdício de fluidos vitais, o abuso da faculdade geradora é pecado contra o Espírito Santo que acarreta ao ego a punição mais severa, como é o caso desse menino, que foi atraído por pais adequados, como instrumentos a lhe proporcionar um corpo em que o espírito pudesse sofrer pelos pecados passados e que lamentável futuro o aguarda. Ele nunca pôde andar nem falar. Precisam-lhe pôr comida na boca e seu corpo decididamente não serve para nada. Pode-se perguntar: há alguma esperança para esse menino? Sim, em certa medida. No entanto, o planeta da razão, Mercúrio, não tem nenhum aspecto, por cujo motivo não podemos esperar ajuda desse quadrante do horóscopo. Entretanto, Marte, aqui governante do ascendente e da 6ª casa, ambos regentes da saúde, é o planeta mais forte e mais bem aspectado do horóscopo. Posiciona-se na 11ª casa em Libra, em conjunção com a Lua e em trígono com Júpiter. E se pode dizer também que ele está em sextil com Saturno, mesmo parecendo fora da órbita de influência, pois Saturno está retrógrado e, portanto, projetando sua influência na direção de Marte. Pode-se esperar ainda que Marte receba alguma ajuda do vitalizante Sol, já que a órbita desse é maior que a dos outros astros. Quando um paciente tem signos fixos nos 4 ângulos e Marte bem aspectado, ele é capaz de se esforçar mais para vencer do que uma pessoa sem essas influências. Esse menino deve ficar aos cuidados e no lar de alguém que tenha Escorpião ou Áries no ascendente e afastado de seus pais, porque o lar, sob a regência do pai, não é lugar para ele. Com essa mudança e cuidados especiais, é possível que consiga, ao menos parcialmente, controlar seu corpo e se capacite a andar e se alimentar sozinho, mas nunca será bastante vivo mentalmente e, até certo ponto, será sempre um pesado fardo para seus pais. Número 9C, tuberculose na coluna vertebral. Mulher nascida em 17 de março de 1889, às 7h04 AM. O signo marciano de fogo de Áries está no ascendente com Marte, regente do horóscopo,
em seu próprio signo e na primeira casa, proporcionando grande energia e impulsividade. Marte também está em oposição ao excêntrico Urano, o que torna essa jovem incapaz de usar a moderação no que quer que seja. É semelhante a um foguete disparado com grande força no ar. Tão logo seu combustível se esgota, cai de volta ao chão, inerte e sem brilho, com o vitalizante Sol, regente da sexta casa, a das doenças, no signo de água e negativo de peixes, posicionado na 12ª casa e em oposição à aquosa lua, que por sua vez se encontra na casa das doenças e no signo de terra e comum de Virgem. Essa paciente não dispõe de vitalidade suficiente para resistir ao ímpeto da dupla influência ígnea no ascendente, pelo que suas forças se esgotam cedo. Mercúrio está no signo mental e fixo de Aquário, em sextil com Marte. Isso torna a nativa muito ágil e ativa mentalmente, mas se aplica com tanto ardor àquilo que lhe interessa que seu sistema nervoso sofre. Isso se intensifica pela quadratura de Mercúrio à sua 8ª superior, Netuno em Touro. O Sol afligido e interceptado na 12ª casa em Peixes indicaria uma vida muito infeliz e cheia de restrições na infância. E como a Lua, regente da 4ª casa, a casa do lar e da mãe, se encontra afligida, mostraria que muitas daquelas restrições procederiam dessa direção. Aprendemos dos ensinamentos Rosacruzes que nessa vida construímos o arquétipo do corpo que vamos habitar na vida futura e que somos atraídos para pais que são capacitados moral, mental e fisicamente a nos fornecer esse corpo. No caso presente, essa jovem foi atraída a uma mãe egoísta e neurastênica, pois a lua afligida é em Virgem e na 6ª casa representa a mãe. A lua aflige também o intestino delgado, produzindo assimilação fraca do alimento e, consequentemente, de vitalidade reduzida. Saturno, regente da 10ª casa e representante do pai, forma quadratura com Vênus em seu próprio signo, Touro, regente da garganta e do paladar, o que demonstra ser o pai amigo das bebidas. De fato, ele era um ébrio. Isso confirmaria as indicações do Sol afligido no ascendente, isto é, uma vida difícil com muitas privações na infância. Vejamos agora como as aflições entre Saturno e Vênus puderam lhe afetar a saúde. Sendo Leão regente do coração e da medula espinhal, quando o restritivo Saturno se posiciona nesse signo em quadratura com Vênus, regente do sangue venoso, causa uma limitação na circulação. No livro A Mensagem das Estrelas, vemos que Saturno em Leão provoca uma tendência para doenças e curvatura na espinha. O corpo físico é a contraparte cristalizada dos veículos mais sutis. O corpo vital mantém juntos os átomos físicos. Esse corpo, que é regido pelo Sol, envolve e interpenetra o físico. Se o Sol está afligido no horóscopo, o fluido vital é obstruído
e o corpo vital adoece, já que essa força invisível entra no corpo através do baço, também regido pelo Sol. Por conseguinte, vê-se logo que os fluidos vitais foram obstruídos desde a infância. A situação dessa moça foi diagnosticada pelos médicos como tuberculose da espinha ou doença de Pote em dezembro de 1918 e em janeiro de 1919 ela sofreu sérios ataques de inflamação da espinha, sendo então submetida a várias cirurgias de coluna vertebral. É muito difícil curar essa paciente em virtude de sua grande impulsividade e gasto da vitalidade. Com o Sol e Lua afligidos na 6ª e 12ª casas, ela dissipará sua resistência e poderá se rebelar contra qualquer restrição. Ela tem Vênus na 1ª casa, em Touro, e em trígono com Júpiter, na cúspide do meio do céu. Isso mais Netuno em Touro, formando sextil com o Sol. Deve lhe proporcionar excelente habilidade musical e a faculdade de escrever e improvisar música. Com o corpo físico aleijado e consequente sofrimento, deverá lhe suavizar a natureza e revelar seu lado espiritual. Netuno forma trígono com a Lua, em virtude do que essa jovem poderia desenvolver seu talento para a música inspirada e espiritual, que lhe resultaria em crescimento anímico notável. Só nessa vida de sofrimento, essa alma alcançará maior progresso espiritual do que conseguiria em 3 vidas comuns com saúde perfeita. Número 9D e E. Incapacidade para andar. Número 9D. Homem nascido em 19 de janeiro de 1919, ao meio-dia. Nessa lição, tentaremos mostrar como um médico, que só pode observar os indícios físicos superficiais e cujos diagnósticos dependem unicamente da análise dos sintomas, pode se enganar em sua diagnose. E como a ciência da astrodiagnose prova que a debilidade orgânica é indicada já no nascimento. Uma corrente é tão forte como o mais fraco dos seus elos, diz o provérbio. E o mesmo se dá com o corpo físico. Podemos viver calmamente muitos anos, aparentemente em boa saúde, e de repente surgir algo errado, como se um elo começasse a se partir. A tensão a que se submetemos nosso corpo físico pode causar o colapso da parte mais fraca. Esse horóscopo é o de um menino com o signo fixo de Touro no ascendente e com o Sol em Capricórnio, na cúspide do meio do céu, uma vez que o vitalizante Sol forma apenas um semissextil com Marte e Urano, além da conjunção com o meio do céu. O garoto não pode esperar muita ajuda desse luminar. Urano se encontra em seu próprio signo, Aquário, elevado na 11ª casa, em conjunção e paralelo com o dinâmico Marte, e em oposição e paralelo com o obstrutivo Saturno, que se posiciona no signo fixo de Leão, na 5ª casa. A Lua também se acha nesse mesmo signo, em conjunção com Saturno e oposição a Marte e Urano. No livro A Mensagem das Estrelas,
Nós dissemos que Saturno, afligido em Leão, explica a tendência para doenças da coluna vertebral e esclerose da medula espinhal. A Lua rege o fluido sinovial e está afligida por Saturno, que rege os ligamentos e as estruturas ósseas. E se encontrando ambos, Lua e Saturno, no signo de Leão, que rege a coluna vertebral, pode-se esperar que a sede do problema esteja nesta última região. Saturno resseca e causa atrofia. Por conseguinte, podemos diagnosticar esse caso como carência de fluido sinovial para lubrificar as vértebras da espinha e também perda de resistência dos tendões que ligam os ossos da coluna vertebral. O resultado é que essa criança, embora bem constituída e desfrutando aparentemente de saúde regular, é incapaz de sustentar seu próprio peso sobre as pernas. Elas ficam contraídas toda vez que a enfermeira tenta ensiná-lo a pôr-se de pé. Partindo de signos fixos, essa aflição dificilmente pode ser vencida, a menos que se realize um milagre de cura espiritual, embora pacientes massagens com azeite de oliva sobre a região da coluna vertebral e um cuidadoso regime vegetariano podem ajudar essa criança consideravelmente. Número 9E. Homem nascido em 13 de dezembro de 1868. Esse horóscopo leva a um diagnóstico muito diferente. Não dispondo da hora de nascimento, vamos usar uma carta natural. Nesse caso, a Lua também se encontra em conjunção com o obstrutivo Saturno, mas no signo de Sagitário, regente dos quadris. Saturno está em conjunção e paralelo com Mercúrio, formando ainda uma quadratura com Marte. Em 1914, depois de um ataque de febre tifoide, esse homem ficou incapacitado e teve que usar muletas para andar. Não podia ficar de pé sem cambalear. Os médicos acreditavam se tratar de uma fraqueza sediada na coluna vertebral, ao passo que a astrologia diagnosticou o caso como um ressecamento dos fluidos sinoviais das juntas dos quadris. Ao pôr-se de pé, ao se curvar ou adotar uma posição forçada, o peso é posto sobre a região pélvica e os ossos pélvicos escorrem de suas posições e vão pressionar o nervo ciático, que controla o plexo sacro e os membros. Uma pressão sobre esse nervo pode resultar naquilo que se conhece como paralisia dos membros inferiores. Contudo, um caso como este é curável. Uma pequena correção feita por um médico osteopata ou por um quiroprático é capaz de eliminar a pressão sobre o nervo ciático. Pode-se ver aqui a enorme diferença que existe entre a astrodiagnose e a diagnose médica. O curador ou a curadora, conhecedor dos astros e de sua influência sobre o corpo físico, pode ver grandes diferenças em casos com os mesmos sintomas externos e físicos. Conhecimentos de fisioterapia corretiva, às vezes, também ajudam muito.